A palavra de Deus, ela é repleta de histórias inspiradoras, e a história de José, ela me inspira, porque assim como um famoso escritor, Bill Hybels, disse, e eu fiz questão de compartilhar isso, a excelência, ela honra a Deus, e ela abençoa as pessoas. E quando eu olho para a vida de José, eu percebo que José alicerçou a história da sua vida, ou pelo menos no momento em que ele se viu diante de uma tragédia, ele começa a viver a sua vida a partir daquele momento, nessa perspectiva e baseado nesse princípio. Um homem que obteve muitas conquistas através da fé. A história de José, ela nos mostra isso. Mas ele só teve sucesso, ele só conseguiu escrever histórias inspiradoras ao longo da sua caminhada, porque ele escolheu confiar em um projeto divino que Deus compartilhou com ele através de sonhos que o Senhor colocou no seu coração. O projeto revelado por Deus para José, logo cedo, logo no início da sua vida, ali quando ele tem apenas 17 anos, segundo a história, ele precisou passar pelo efeito do tempo. O Senhor precisou usar o tempo para abençoar a vida de José, para aperfeiçoar o caráter de José, as competências e os dons e talentos a qual ele havia colocado sobre a vida daquele rapaz, para que verdadeiramente o projeto inicial fosse concluído com maestria através da ação poderosa do Espírito Santo, que fazia com que José se movimentasse em direção àquilo que era a vontade de Deus. Olhando para a história de José, eu posso afirmar a você, José viveu uma vida de forma excelente, porque tudo o que ele fazia com dedicação, com amor e com responsabilidade. Só que antes de nós irmos para o texto que eu quero compartilhar com você, eu quero fazer alguns alertas para você. Viver de forma excelente não significa que você não vai tomar decisões que muitas vezes são equivocadas e que podem colocar você em risco. Grave isso, porque a história de José vai nos mostrar. Ser excelente no que faz não significa que você será amado, respeitado pelas pessoas que estão convivendo com você. Pelo contrário, aqueles que escolhem viver em excelência, aqueles que escolhem fazer bem feito aquilo que é confiado sobre a sua responsabilidade, na maioria das vezes gera oposição. Faz com que o ecossistema onde ele está inserido seja movimentado para trazer um pouquinho de confusão, de turbulência. E está tudo bem. Ser excelente naquilo que faz não livra você de dias de frustrações, decepções e até mesmo questionamento. Será que foi Deus mesmo que desejou isso para a minha vida? Será que foi o Senhor mesmo que fez com que isso descesse ao meu coração? Será que realmente esse projeto é um projeto de Deus, é um projeto eterno ou é coisa da minha cabeça? A história de José vai nos mostrar que ele passou por todas essas variáveis. Mas eu gosto muito daquilo que Salomão eternizou em um dos seus escritos, quando ele diz que o fim das coisas é muito melhor do que o começo delas. E é por causa disso que eu quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia em Gênesis 45, onde nós iremos ler um texto que mostra mais ou menos o desfecho ou o cumprimento daquilo que José sonhou, daquilo que o Senhor revelou a José em sonho. E que por causa talvez da imaturidade, que talvez por causa da força da sua juventude, que talvez pela falta de experiência no chão da vida, de viver a vida como ela verdadeiramente é, José quase colocou em risco. Sabe por quê? Porque José era presunçoso. Eu preciso deixar isso claro a você. José era presunçoso, porque ele era um filho amado, ele era um filho mimado, e ele era alguém que recebeu de Deus uma visão daquilo que o Senhor faria nele e por ele, e não soube guardar isso no seu coração, e de uma forma presunçosa criava oposição entre ele e os seus irmãos, ao ponto de não existir relacionamento entre eles. Não existia diálogo, não existia uma convivência harmoniosa. Pelo contrário, o ambiente, a convivência entre José e os seus irmãos chegava a beirar aquilo que nós chamamos nos dias de hoje de relacionamento tóxico. Era mais ou menos isso que acontecia com José naqueles dias. O começo da história de José nos mostra que se o Senhor não tivesse agido e tirado ele daquele contexto de cena, talvez as coisas não teriam terminado bem. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável,
ela sempre se cumprirá nas nossas vidas. Mesmo que para isso, o Senhor precise que a nossa vida dê uma reviravolta, dê um cavalinho de pau, usando uma linguagem popular, para que verdadeiramente nós venhamos cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para verdadeiramente viver, que é honrar a Ele e abençoar as pessoas. Vamos juntos nessa? Gênesis 45, 5, eu quero ler esse texto com você. E após a leitura eu quero compartilhar com você algumas verdades que sustentam o tema dessa noite. Nós podemos conquistar sim, ter grandes conquistas pela fé, mas o Senhor também quer que através da excelência daquilo que nós fazemos, essas conquistas sejam verdadeiramente potencializadas. E com base nessas verdades, nós iremos visitar alguns momentos estratégicos da vida de José e aprender, extrair lições preciosas que abençoarão as nossas vidas e com certeza irão guiar a nós, as nossas famílias, os nossos projetos para aquilo que o Senhor deseja realizar. Gênesis 45, 5, eu vou ler com você com base na paráfrase de Eugene Peterson da mensagem, porque eu gostei muito da forma com que ele colocou esse texto, e eu acredito que ficará mais claro a nossa compreensão nessa noite. Mas você pode acompanhar também aí na tua Bíblia, na versão que você estiver utilizando, o que diz as Escrituras Sagradas. Gênesis 45, 5 diz: não fiquem tristes, José está dizendo, nem se culpem por terem me vendido. Deus estava por trás de todos os acontecimentos. Ele me enviou para cá, para o Egito, antes de vocês, com o objetivo de salvar vidas. Eu vou repetir o que diz as Escrituras. Não fiquem tristes, nem se culpem por terem me vendido. Deus estava por trás de todos os acontecimentos. Ele me enviou para cá, antes de vocês, com o objetivo de salvar muitas vidas. A história de José, ela começa lá no capítulo 37 de Gênesis e vai até o capítulo 50. E se você, quem sabe, não teve nunca a curiosidade, a oportunidade de ler essa história de forma sequencial, eu te convido a fazer porque ela é muito inspiradora. Ela com certeza vai abençoar você e vai apresentar a você lições preciosas que lhe levarão a experimentar conquistas poderosas através da fé e através da forma com que José escolheu viver a sua vida. Mas nós precisamos ter consciência de quem era José. José, o filho de Jacó, até então o filho mais novo, o primeiro filho da mulher que Jacó amava, Raquel, filho da sua velhice. E por essas particularidades, a história diz, o texto diz, que Jacó amava mais José do que os seus irmãos. E isso era muito claro, isso estava muito implícito, ao ponto de gerar um desconforto no relacionamento entre José e os seus irmãos. Porque os irmãos percebiam que ele era favorecido, que ele era amado de uma forma diferente. Enquanto seus irmãos estavam no campo trabalhando, José sempre estava em casa, sendo paparicado, tendo do bom e do melhor, tendo uma vida mais confortável, uma mordomia que os demais não tinham. E quando ele se aventurava a ir ao campo, ele ia sempre com o objetivo de espionar os irmãos e levar para o pai notícias que não eram muito agradáveis em relação à conduta deles. Tudo bem até aqui? Só que é interessante que apesar dessas questões relacionadas a como estava o ambiente familiar, isso não tira de José a condição de ser alguém sobre qual a promessa de Deus estava colocada. Repousava sobre a vida de José uma promessa poderosa. Ele havia sido escolhido pelo Senhor para viver a continuidade daquilo que o Senhor havia prometido a Abraão, que foi estendido a Isaque e também a Jacó, seu pai. Quando eu olho para essa primeira parte da história de José, eu consigo perceber que ele era alguém que tinha tudo para dar certo, porque a bênção de Deus, a promessa de Deus, estava sobre a vida dele. Só que as suas escolhas e a forma com que ele escolheu se relacionar diante daquilo que Deus revelou para ele, colocou em risco um projeto divino. Primeira verdade que eu quero compartilhar com você é que quando eu olho para a história completa da vida de José, eu consigo enxergar. E eu quero que você também compreenda e venha observar dessa perspectiva para que, quem sabe, aquilo que o Senhor tem para você e que, quem sabe, está patinando, não está acontecendo, venha verdadeiramente ganhar velocidade, venha verdadeiramente ganhar sustentação e fazer com que você glorifique o nome de Deus e abençoe pessoas através daquilo que Ele vai fazer. Primeira verdade,
respeite o tempo das coisas e confie no Senhor do tempo. Respeite o tempo das coisas e confie no Senhor do tempo. José, ele é odiado pelos seus irmãos por causa da postura do seu pai em relação a ele, que o favorecia, que o prestigiava frente aos demais. Mas José também é odiado pela forma que ele escolheu se relacionar com os seus irmãos. Os irmãos o invejavam ao mesmo tempo que o odiavam. Perceba que esses dois sentimentos combinados provocaram uma tragédia familiar sem precedentes. A história vai dizer que José foi vendido pelos seus irmãos para ser levado ao Egito por uma caravana de mercadores. Quando ele é vendido pelos seus irmãos, aparentemente tudo aquilo que Deus havia mostrado para José em sonhos havia caído por terra. Gênesis 37 fala que José teve 2 sonhos. Sonhos em que o entendimento, a compreensão deles apontava para um serviço dos seus irmãos, ou uma submissão, uma reverência, uma dependência frente a ele, que era até então o irmão mais novo. E isso gerou um desconforto. Mas perceba que antes que a tragédia acontecesse, alguém tentou livrar a pele de José. O seu irmão mais velho, Rúben, quando os irmãos estão ali maquinando, olha, está vindo lá o sonhador. Vamos fazer o quê? Vamos pegar, matá-lo, e vamos pegar e levar a roupa dele, predileta lá, que ele tem, colorida, cheia de frufru, entregar para o pai e falar, uma fera do campo aí acabou com a vida do teu filho amado e a gente achou essa túnica aí no meio do caminho. Rúben intercedeu e falou assim, não vamos fazer isso, ele é nosso irmão. Não vamos sujar a nossa mão com o sangue do nosso irmão. E o texto vai dizer que ele fez isso com o objetivo de preservar a vida de José e levá-lo de volta em segurança para a casa do seu pai. Tudo bem até aqui? Sabe o que eu aprendo com isso? Que nós não podemos queimar etapas. Eu quero que você concorde comigo. Quem deu esses sonhos para José foi o Senhor. Eles se cumpririam porque foi o Senhor quem disse, foi o Senhor quem prometeu. Mas muitas vezes, aquilo que o Senhor prometeu que vai fazer na tua vida, na minha vida, na nossa família, os sonhos que Ele colocou no nosso coração e que a gente tem caminhado em direção a concretizar, a realizar esses sonhos, muitas vezes não acontecem porque nós queimamos etapas. Porque a nossa ansiedade em uma dosagem não regulada compromete muitas das vezes um projeto divino. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 2,9 que aquilo que o ouvido não ouviu, que o olho não viu e que não subiu ao coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E se é o Senhor que tem preparado, nós não precisamos ficar preocupados e tentar ajustar as coisas ou ajudar o Senhor para que isso aconteça, para que isso seja realizado. Eu entendo também quando eu olho para isso que os nossos sonhos e os nossos projetos, eles precisam ser compartilhados com aqueles que conhecem o nosso coração. Nós não podemos sair falando aos 4 ventos aquilo que o Senhor disse que vai fazer nas nossas vidas, ou aquilo que o Senhor tem direcionado a gente a realizar. Nós fazemos parte de uma comunidade, amigos, onde somos incentivados a andar juntos. Nós somos incentivados a abrir o nosso coração, a compartilhar com as pessoas. Mas aonde? Nas células, nos pequenos grupos. Esse é o lugar, esse é o ambiente seguro para que você faça isso. Anderson, então eu tenho que chegar lá na célula, abrir o meu coração, contar para todo mundo o que o Senhor falou que vai fazer, ou quais são os sonhos que eu estou projetando, planejando para minha família. Se você se sentir seguro e confiante para isso, faça. Mas na maioria das vezes você vai ter alguém que você tem mais intimidade, que você tem mais confiança, que conhece o teu coração, que sabe o que você tem passado, que caminha junto com você. Às vezes é o facilitador, o anfitrião, às vezes é aquele que é o líder da tua célula, ou às vezes é alguém que está ali na condição de participante juntamente com você. Mas normalmente a gente tem segurança para fazer isso em um universo mais reduzido, mais limitado, mais intimista. Faz sentido? A palavra de Deus nos diz isso. Quando você for orar ao Senhor, quando você for compartilhar ao Senhor os teus sonhos, os teus desejos, os teus planos, Jesus disse, faça isso em secreto, porque o seu Deus que te vê em secreto tem poder para realizar essas coisas. E quando a gente compartilha o nosso coração com alguém, compartilha os nossos sonhos com alguém que conhece o nosso coração,
Normalmente, a gente ora junto. A gente reflete junto sobre aquilo que está sendo compartilhado. A gente coloca aquele projeto diante da submissão do Senhor, para que verdadeiramente o Senhor confirme e nos guie em direção àquilo que Ele quer realizar. Porque Gênesis, no capítulo 39, vai dizer que no capítulo 37, quando José contou os sonhos aos seus irmãos, diz que os seus irmãos os odiaram, mas o seu pai refletia sobre aquilo no seu coração, porque Jacó sabia que a bênção do Senhor estava sobre José. A imaturidade de José coloca em risco um projeto de Deus, um projeto divino, um projeto que reverberaria para a eternidade. Mas quem sabe, se José tivesse tido a maturidade de guardar aquilo no seu coração, de compartilhar com seu pai, de quem sabe compartilhar com o irmão mais velho, porque eu sou levado a entender, se todos o odiavam, porque o texto ele meio que generaliza a questão, mas Rúben tem uma postura de preservar a vida do irmão, de tentar poupar a vida do irmão, quem sabe ele tinha uma percepção das coisas, conhecendo a história da sua família, diferente dos demais. E se José tivesse compartilhado com ele, talvez as coisas tivessem acontecido de forma diferente. Eu tenho um conselho para dar a você nessa noite. Respeite o tempo. Confie no Senhor do tempo. Deus não se atrasa. Deus de maneira nenhuma toma decisões equivocadas ao nosso respeito ou a respeito do reino dele. Confie no Senhor. Pondere as suas ações. Coloque verdadeiramente na ponta do lápis tudo aquilo que você vai fazer e leve isso em oração diante do Senhor, porque se foi Deus quem lhe fez a promessa, aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nós precisamos confiar plenamente nele. Deus não chega atrasado, Ele executa todos os seus planos e projetos no momento exato, na hora certa, para que verdadeiramente aquilo que Ele vai fazer glorifique o seu nome e abençoe as pessoas. Você confia nisso? Então respeite o tempo. Controle a tua ansiedade. E confie naquele que tem o tempo nas suas mãos. A palavra de Deus nos diz que para o Senhor, um dia são como 1000 anos. E 1000 anos são como um dia. Talvez você não está percebendo a ação poderosa do Senhor. Mas Ele tem trabalhado para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. E para que você verdadeiramente venha fazer aquilo que Ele te chamou para fazer e para realizar. Segunda verdade que eu quero compartilhar com você. Quando eu olho para a história de José, quando eu olho para essa história tão rica, tão cheia de detalhes, tão abençoada e tão inspiradora, eu entendo que ter o Senhor como aliado é a melhor coisa que podemos fazer na caminhada da vida. Tenha o Senhor como teu aliado e a certeza de que tudo na tua vida vai ficar bem. Eu gosto muito do texto de Gênesis 39, 2, porque depois que José conta os sonhos para os irmãos, gera esse desconforto no ambiente familiar, passa a ser invejado e odiado pelos seus irmãos. Os seus irmãos conspiram contra ele ao ponto de querer matá-lo. A sua vida é preservada pela intervenção de um único irmão. Mas mesmo assim ele é vendido para uma caravana de ismaelitas que está descendo em direção ao Egito. Quando ele chega no Egito, o Senhor que controla todas as coisas, porque o texto que lemos diz, o Senhor estava por trás de tudo. O Senhor tinha um plano. Quando ele chega no Egito, um homem chamado Potifar, capitão da guarda de Faraó, compra José como escravos. E quando ele compra José como escravo e leva ele para trabalhar nas suas propriedades, o texto de Gênesis 39, 2 vai dizer, o Senhor estava com José. Que declaração poderosa, amigos. O Senhor estava com José. Porque daqui para frente a vida de José, ela sempre será colocada em prova. A fé dele sempre será colocada à prova. Ele vai toda hora ter que escolher confiar ou quem sabe desacreditar nas promessas que o Senhor havia feito. A aparente derrota, a aparente tragédia familiar, a qual José está vivendo, na verdade faz parte de um plano maior, poderoso, que o Senhor havia projetado para ele. Mas não se engane.
a vida de José vai tomar alguns rumos e vai dar algumas reviravoltas que são bem acentuadas. Mas em todo o tempo, o texto vai dizer que o Senhor era com ele. E quando nós escolhemos ter o Senhor como nosso aliado, quando nós escolhemos andar com Ele, nós somos levados a experimentar prosperidade e honra. Porque a história de José começa a apontar para isso. José chega na casa de Potifar e o texto vai dizer que tudo aquilo que José fazia, o Senhor abençoava, o Senhor prosperava, ao ponto de Potifar honrar José, levando ele para dentro da sua própria casa e colocando ele como administrador de tudo aquilo que ele possuía. Perceba, sabe aquela expressão que a gente escuta muito hoje? Olha o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Vamos olhar o copo meio cheio de José, porque José foi traído pelos seus irmãos, José foi vendido pelos seus irmãos, José está numa terra estranha, como escravo, mas a partir do momento que ele chega naquele lugar e a presença do Senhor está com ele, o Senhor começa a fazer com que José ganhe destaque, ganhe notoriedade, ao ponto de que ele seja abençoado com prosperidade e honra. Só que aqueles que são convidados também para andar com o Senhor, e que tem o Senhor como seu melhor amigo, como a sua companhia segura, como seu companheiro de jornada, eles também são convidados a viver uma vida de santidade e de integridade, mesmo que isso coloque a tua vida em risco, mesmo que isso coloque a tua aparente situação confortável em risco, porque José está na casa de Potifar, sendo bem-sucedido, sendo próspero. A palavra de Deus diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A palavra também diz que as bênçãos nos acompanham. E José, ele está sendo tão abençoado por Deus ao ponto de Potifar também ser muito bem sucedido e abençoado em tudo que ele tem. Tudo que José cuidava, tudo que José administrava, prosperava. Só que um belo dia, a mulher de Potifar resolveu se engraçar com José. E nós não vamos entrar no mérito da questão, porque não é o foco dessa noite, mas quando José, que estava numa posição confortável, quem sabe olhando, olha, aquilo que era uma aparente derrota, o Senhor tem transformado em honra, em glória, em prosperidade para a minha vida, ele precisa sair correndo da presença de alguém que queria colocar em xeque a sua integridade, a sua responsabilidade e os princípios a qual ele escolheu ser fiel. Sabe o que ele fez? Saiu correndo. Fugiu da aparência do mal. Só que a mulher de Potifar, de forma audaciosa, guardou as vestes, e na hora que Potifar retorna para casa, conta a história dela, a versão dela, o que havia acontecido pela perspectiva dela, ao ponto de Potifar ficar tão irado, que pegou José e levou José e o lançou na prisão, dentro do palácio de Faraó. Só que sabe como termina essa história no capítulo 39, versículo 21? Da mesma maneira que ela começou. Mas o Senhor estava com José. E o texto vai dizer que o Senhor tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro da prisão. Ao ponto do carcereiro da prisão pegar José e colocar José como responsável de tudo aquilo que estava dentro do cárcere, dentro da prisão. As coisas poderiam até não ter saído da maneira como ele planejou, mas ele confiou no projeto e no processo que Deus estava fazendo com ele. Quando a gente deseja conquistar através da fé, nós precisamos que a nossa excelência, ela não seja até o ponto A e no ponto B a gente fragiliza ali ou negocia ou abre concessão para alguma coisa, não. Aquele que é excelente, ele é excelente em toda a sua maneira de viver. Não existia nada na vida de José que fosse negociável. Se a sua integridade, se o seu relacionamento com o Pai, se o seu relacionamento com Deus que fez a promessa fosse colocado em xeque, ele escolhia perder tudo o que ele havia conquistado, mas ele não perdia a presença do Senhor. E quando ele escolhe o Senhor ao seu lado, quando ele escolhe o Senhor como seu melhor amigo, como seu companheiro de jornada, o caos pode estar instaurado. Existe paz, existe segurança e existe um Deus poderoso trabalhando para que o nome dele seja glorificado, para que lá na frente pessoas sejam abençoadas através do que Deus vai fazer. Você crê nisso?
A zona de conforto, amigos, ela não é lugar para aqueles que querem viver de forma excelente. Deus vai nos levar para desafios maiores em tantas áreas da nossa vida, com o objetivo claro: glorificar a Ele e abençoar as pessoas. E José está aprendendo isso a duras penas, fazendo escolhas certas, agindo da maneira correta, porque não é mais o José imaturo de 17 anos, que compartilhava tudo, que contava os seus sonhos, que não ponderava as variáveis que poderiam acontecer no meio desse caminho. É alguém que estava experimentado, era alguém que já havia passado pelo processo da traição, da decepção. Então agora as coisas que acontecem com José não geram mais nele surpresa, porque ele já havia passado por aquilo, mas a certeza de que o Senhor estava com ele trazia para ele segurança e certeza de que não existe nada melhor do que ter o Senhor comigo. Eu e você, se tivermos o Senhor do nosso lado, somos maioria, porque maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Você crê nisso? Então aplauda Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória nessa noite. Primeira verdade que eu compartilhei com você: respeite o tempo e confie no Senhor, porque Ele é dono do tempo. A segunda verdade que eu encontro quando eu olho para o texto e para a história de José é que tenha o Senhor como seu aliado. Você e Deus é maioria em todo tempo, em qualquer situação, em qualquer circunstância, você e Deus sempre será a maioria. A terceira verdade que eu encontro na vida de José, quando eu olho para a história dele, para essa história inspiradora, para a forma excelente que ele escolheu viver, é que relacionar-se bem com as pessoas podem abrir portas que sozinho eu e você não abriria. Para a gente descontrair um pouco aqui, eu gosto muito de uma figurinha do WhatsApp, e direto eu uso ela, principalmente depois que a Rebeca nasceu. Ela diz mais ou menos assim: a vida é minha, eu faço o que a minha mulher deixar. Eu gosto muito também de uma entrevista do Abel Ferreira, que ele fala que quando algum amigo convida ele para fazer alguma coisa, ele fala assim: olha, deixa eu ligar para minha esposa e perguntar para ela se eu quero fazer isso. Tem mais alguém que passa por isso aqui? Ah, tem pelo menos uns 2 ou 3. Só não acontece isso com o Guga e com o pastor Fábio Catalani. Mas sabe por que eu estou falando isso? Porque relacionar-se com as pessoas e relacionar-se bem com elas, com certeza tem a possibilidade de fazer com que algumas coisas se tornem mais fáceis nas nossas vidas. Porque eu, com a minha mente de jovem pregador, eu fico imaginando, por que o carcereiro foi benevolente para com José? Por que ele teve a proatividade de colocar José como o responsável por tudo que acontecia na prisão? Anderson, você disse, o Senhor estava com ele. Sim, o Senhor estava com ele. Mas nós precisamos ser racionais em algumas coisas e entender que para que nós venhamos verdadeiramente honrar a Deus, as nossas referências precisam chegar primeiro que a gente. As referências que as pessoas dão de mim e de você, elas podem honrar, como elas podem envergonhar o Senhor. Potifar sabia quem era José. E Potifar sabia quem era sua esposa. Por isso da brincadeira. E eu não vou entrar no mérito de quem era a esposa de Potifar. Mas eu quero dizer que Potifar, quando ele chega, quem sabe, com o coração apertado, para entregar José ao carcereiro, sabendo que ele estava entregando um homem que havia mudado o patamar financeiro da sua casa, que havia administrado com excelência todos os bens que ele havia confiado sobre a vida daquele rapaz, alguém a qual a presença de Deus era notória, e por causa da presença de Deus, a sua casa e todas as coisas que ele tinha estavam sendo abençoadas, com certeza ele dá referências a respeito de quem era José. Você lembra do que o pastor Jorge compartilhou com a gente a semana passada? Sozinho nós não temos condições de conquistar nada. José é colocado na posição estratégica que ele é colocado porque a sua fama chegou primeiro. Porque alguém recebeu a informação de que aquele jovem que estava sendo colocado na prisão era diferente, porque o Espírito do Senhor estava sobre a vida dele.
José era tão excelente no que ele fazia, ao ponto de que todas as coisas que estavam sobre a sua responsabilidade, não existia nem supervisão do carcereiro. Ele confiava plenamente na vida de José. E aí a verdade que eu estou compartilhando com você, que relacionamentos, que network, para usar a palavra do momento, são importantes nas nossas vidas, é que naquele lugar que José estava, ele começa a se relacionar com pessoas que vão verdadeiramente influenciar no que Deus vai fazer na sua vida um pouco mais à frente. Talvez não no tempo, no ritmo que ele desejava, mas é dentro daquele ambiente, dentro daquele lugar de prisão, aonde mesmo numa situação ruim, o Senhor o abençoa de uma maneira sobrenatural, que ele vai construir relações que reverberarão para abençoar a vida de pessoas. A história vai dizer que um belo dia lá na prisão, chega o copeiro e o padeiro de Faraó, que haviam sido condenados pelo rei, são lançados na prisão e eles são lançados aos cuidados de José. José que se relacionava bem com as pessoas, José que era um bom gestor, José que era um bom observador, acorda um belo dia, percebe que um deles, o copeiro, está com um semblante mais aflito, está como ele costumava ser todos os dias, e vai se aproximar dele para trocar uma ideia, ao ponto dele falar assim: olha, eu tive um sonho, assim, 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 e José dá uma interpretação do sonho dele, falando que ele seria restituído ao posto a qual ele estava servindo anteriormente. O padeiro, por sua vez, que também tinha tido o sonho e percebeu que o desfecho era favorável, contou a história. E quando ele conta a história, José também traz uma interpretação que não era a melhor, que não era mais favorável. E aí, no meio dessa história, no meio disso daí, José olha para eles e faz um pedido desesperado. Ele olha para o copeiro e fala assim: quando você estiver diante do faraó, lembra de mim. Lembra da minha história? E aí eu sou levado a pensar, e quero que você pense comigo, por que ele faz isso? Porque José tinha aprendido com as suas frustrações e com as suas decepções a compartilhar aquilo que estava no seu coração, a compartilhar a sua história com as pessoas corretas. Deus nos dará sabedoria nos dias em que vivemos, para que através dos relacionamentos que nós temos, seja aqui dentro dessa comunidade, seja nos relacionamentos familiares, profissionais, seja onde for que você relacionar-se com pessoas, Deus dará entendimento de o que e como você tem que falar e compartilhar aquilo que Ele tem colocado no teu coração, para que pessoas se movimentem em direção àquilo que Deus deseja fazer na sua vida. Relacionar-se com pessoas tem muitas das vezes a possibilidade de fazer com que você abra portas que talvez sozinho você não abriria. Mas preste atenção em uma coisa: pessoas são capazes sim de nos ajudar nesse movimento. Pessoas são capazes sim de nos apresentar atalhos que talvez sozinho nós não iríamos perceber, mas elas só se movem diante de um impulso divino. O Senhor continua sendo soberano, o Senhor continua sendo o dono da história, o Senhor continua sendo aquele que tem o controle da minha e da tua vida, e as coisas só acontecerão no tempo dele. Lembra da primeira verdade? Respeita o tempo. Confia no Senhor, porque Ele controla o tempo. Porque o texto diz que aconteceu da maneira que José disse. O copeiro foi restaurado à sua posição e o padeiro foi condenado à morte porque foi descoberta uma conspiração da parte dele contra o faraó. Mas o texto vai dizer que ninguém lembrou-se de José. Quarta verdade que eu encontro quando eu olho para a história completa da vida de José: esteja preparado para as oportunidades que o Senhor vai criar. Guarde isso no teu coração. Esteja preparado para as oportunidades que o Senhor irá criar. Os anos passaram e José continuava na prisão de Faraó. Tudo o que ele havia dito aconteceu. Vírgula por vírgula aconteceu. Só que ninguém lembrou dele. E ninguém lembrou dele porque aquilo não era o propósito de Deus. Ainda não havia chegado o tempo que o Senhor iria exaltar a vida de José. Só que você lembra qual é o tema dessa noite? Excelência. E a excelência, ela honra a Deus e ela abençoa as pessoas.
E José continuou fazendo isso, e eu e você precisamos continuar fazendo isso. Como? Fazendo bem aquilo que o Senhor tem confiado sobre as nossas mãos. Aquilo que o Senhor tem nos dado como responsabilidade. Fazendo o nosso trabalho com excelência. Preparando-se para essas oportunidades, para que no momento que elas surgirem, a gente tenha condições de agarrá-las e verdadeiramente fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós precisamos movimentar-se com propósitos definidos e com motivações legítimas. Enquanto José esteve dentro da prisão, a sua rede de relacionamentos, a sua rede de network foi extremamente enriquecida. Porque José não está em qualquer prisão. José está no lugar onde estão os prisioneiros de colarinho branco, os melhores prisioneiros, se existem melhores prisioneiros, ou os prisioneiros mais importantes para o Estado naqueles dias, estavam onde José estava. Não era um lugar qualquer. Os historiadores dizem que José, dentro daquele lugar, aprendeu os diversos dialetos que existiam dentro do Egito. Diz que dentro daquele lugar ele aprendeu as melhores rotas comerciais que existiam na troca de informações, no relacionamento com as pessoas. Lembra da verdade anterior? Relacionamentos podem abrir portas que sozinho muitas vezes a gente não consegue. Ele está aprendendo dentro daquela prisão a gerenciar a escassez. Porque na casa de Potifar o Senhor prosperou José. José tinha abundância, José tinha tudo do bom e do melhor à sua disposição. Só que quando ele é colocado dentro da prisão, ele tem que administrar a escassez. O Senhor já estava apontando, sem que ele soubesse, o que ele iria fazer lá na frente. Até que o texto vai dizer que um belo dia, Faraó teve um sonho. O dia de José chegou e ele nem sabia que o dia dele tinha chegado. Faraó teve um sonho. E quando o Faraó teve esse sonho, ninguém conseguiu interpretar, ninguém conseguiu decifrar aquilo que estava acontecendo. E aí, um belo dia, o copeiro se apresenta diante de Faraó, percebe o semblante aflito, questiona o porquê e ele conta: olha, eu tive um sonho e ninguém conseguiu interpretar. Aí, quem sabe, o déjà vu acontece na mente daquele copeiro e ele fala assim: rei, eu conheço um homem que tem condições de interpretar o teu sonho. Sabe o que é engraçado, amigos? O Senhor tinha dado 2 sonhos a José. Sonhos de que ele seria colocado como cabeça sobre os seus irmãos, sobre a sua família. O Senhor estava dizendo de uma forma codificada, quem sabe, para José: José, eu vou fazer você uma pessoa, um homem tão excelente, que você vai abençoar pessoas, que você vai abençoar a tua família. O texto diz que ele viu o sol e a lua se curvando diante dele. O Senhor estava dizendo de uma forma codificada para ele: José, eu vou fazer você alguém tão excelente, ao ponto de, através da tua vida, eu vou abençoar a terra, eu vou abençoar as pessoas, eu vou abençoar o mundo. Só que até que isso acontecesse, até o dia que José saiu do Egito e se apresentou diante de Faraó, se passaram 13 longos anos. Eu imagino que foram 13 anos que José revisitava aqueles 2 sonhos, todo dia, toda hora. Toda noite ele pensava naquilo que um dia o Senhor havia mostrado. Só que ao invés de ficar se lamentando por algo que parecia que havia dado errado, José se preparou para o dia que o Senhor iria exaltá-lo a uma posição tão excelente que acima dele somente o rei. Quando José chegou diante de Faraó, ele já tinha certeza que o Senhor estava mudando a história da sua vida. E é por isso que ele chega preparado para tomar posse daquilo que um dia o Senhor disse que faria na vida dele, mas que ele precisou esperar o tempo, respeitar o tempo, ter o Senhor como seu companheiro, andar junto com o Senhor em todo o tempo, mesmo que isso ocasionasse prejuízo aparente para ele. Ele teve que aprender a relacionar-se com gente de todas as espécies, para que no momento oportuno essas pessoas fossem usadas por Deus para abençoar a sua vida, para que quando ele chegasse diante de Faraó, ele estivesse preparado para aquilo que o Senhor iria fazer. Eu estou caminhando para o final e eu chamo os nossos amigos do louvor.
José chega diante de Faraó. E quando ele chega diante de Faraó, ele interpreta os sonhos de Faraó. Foi isso que levou José até lá. A sua fama era de que ele era um sonhador e de que ele era alguém que interpretava sonhos. É por isso que ele chega diante de Faraó. Só que quando ele chega diante de Faraó, e Faraó compartilha os 2 sonhos que ele teve, José dá o discernimento, a interpretação, ele descodifica aquilo que estava codificado na mente de Faraó. Só que ele estava tão preparado, queridos, que ele traçou um plano estratégico para os anos de fartura, como também para os anos de crise. Sabe por quê? Porque lá na casa de Potifar, ele aprendeu a lidar com a prosperidade. Porque lá dentro da prisão, ele aprendeu a lidar com a escassez. José estava tão preparado ao ponto dele apresentar uma estratégia para Faraó e sugerir para Faraó que fosse criado um novo departamento dentro do governo e que alguém fosse colocado dentro desse departamento com a responsabilidade de gerenciar os anos que viriam. 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Sabe o que o texto diz? Diz que quando José propôs isso, o Faraó falou assim: quem mais poderia ocupar essa posição do que você, que é tão excelente ao ponto de ter a orientação divina sobre você? Sabe o que é isso, amigos? É estar preparado para o dia que o Senhor nos chamar para dizer: Anderson, José, Maria, Fábio, Guga, Públio, eu vou realizar aquilo que eu um dia prometi a você, que você, quem sabe, com o passar do tempo, com o passar dos dias, com o passar dos anos, achou que eu havia me esquecido, mas eu usei o tempo para te preparar, eu usei a minha presença para lapidar o teu caráter, para fortalecer a tua vida espiritual, para fazer de você cada vez mais preparado e mais santo. Eu coloquei você em relacionamento com pessoas que serão canais que eu vou usar para abençoar a tua vida e para fazer com que esse projeto que eu confiei a você, que eu coloquei no teu coração, ele saia do papel e ele ganhe vida e ele ganhe corpo, para que hoje você estivesse preparado para viver aquilo que eu tenho a realizar na sua vida. Perceba uma coisa e guarde isso no seu coração: Deus é poderoso para realizar grandes projetos em nós. Porém, o através de nós depende da forma com que a gente escolhe viver. Você tem se preparado para aquilo que você tanto tem sonhado e para aquilo que você tem colocado diante de Deus? O que você tem feito em contrapartida daquilo que você tem pedido para que Deus dê a você? Seja na tua vida profissional, seja, quem sabe, numa ascensão que você tanto deseja para a tua carreira, seja na mudança da situação do teu casamento. O que você tem feito? Como você tem se preparado para a hora que o Senhor olhar e falar assim: eu vou concretizar aquilo que eu prometi, eu vou concretizar aquilo que você sonhou? Como você tem se preparado para isso? Como você tem se preparado para esse dia? A história de José nos mostra que ele se preparou. José poderia ter ficado se lamentando por tudo aquilo que aconteceu, mas ele escolheu confiar no projeto. Ele escolheu viver de uma forma excelência. Primeiro, para honrar a Deus. E segundo, porque ele tinha certeza que o Senhor usaria ele para abençoar vidas e pessoas. A quinta verdade que eu quero compartilhar com você nessa noite, que eu olho para esse texto e eu encontro, e essa daqui vai em homenagem ao meu amigo pastor Ronaldo: seja excelente para o bem e inocente para o mal. Porque o texto vai dizer que aconteceu da maneira que o Senhor havia revelado para José. Vieram 7 anos de fartura, 7 anos que a terra do Egito produziu como nunca havia produzido, 7 anos em que José estocou tanto trigo como nunca havia sido visto dentro do Egito, ao ponto dos celeiros ficarem todos tomados, de todas as cidades estarem abastecidas. Mas quando passaram os 7 anos de fartura, vieram 7 anos de escassez, em que a terra não produziu nada, mas o Egito estava preparado para esses 7 anos.
E é no meio dessa escassez, depois de aproximadamente 2 anos em que a terra estava sofrendo, que Jacó soube que no Egito havia mantimento, havia trigo sobrando. E ele orienta os seus 10 filhos, porque ele não manda Benjamim, que era o irmão de José, o filho mais novo. Ele orienta os seus 10 filhos a descer para o Egito, para ir comprar trigo, para que a família sobrevivesse. José sai da terra de Canaã com 17 anos. José é levado à presença de Faraó 13 anos depois. Ele tem 30 anos quando ele se apresenta diante de Faraó. Haviam se passado 7 anos de fartura, mais 2 anos de escassez. Faziam 22 anos que José não via os seus irmãos. 22 anos que, quem sabe, José poderia ter ficado maquinando na sua mente aquilo que ele iria fazer quando ele encontrasse com seus irmãos, porque eu acredito que com a inteligência que ele tinha e com o discernimento do Espírito Santo, ele sabia que esse encontro aconteceria, porque o Senhor revelou a ele que eles estavam no campo colhendo trigo e os feixes dos seus irmãos se curvavam diante do feixe dele. A palavra nos diz que ele chegou e teve um segundo sonho em que o Senhor mostrou que as estrelas do céu, o sol e a lua se curvavam em reverência diante dele. Passaram-se 22 anos, ao ponto que aqueles 10 hebreus, aqueles 10 estrangeiros entram dentro da terra do Egito, Públio, e eles se deparam com José, que era o responsável por vender o trigo para as outras nações. E sem reconhecer quem era José, sem saber quem era José, o sonho que o Senhor deu a José se concretiza, porque todos eles se ajoelham em reverência à posição excelente que o Senhor colocou José. Eu não vou entrar na riqueza de detalhes de tudo que José fez, para quem sabe chamar a atenção dos seus irmãos e ver se eles haviam aprendido com aqueles 22 anos, se eles haviam compreendido o mal que eles haviam feito. Eu não vou entrar no mérito de tudo que ele faz para descobrir se o seu pai, que ele não via há 22 anos, ainda estava vivo. Eu não vou entrar nesse mérito, eu vou entrar no desfecho dessa história, porque a palavra de Deus nos diz em Gênesis 45, 5, que José, quando ele está diante dos seus irmãos, agora junto com Benjamim, que havia voltado depois deles terem ido a primeira vez levar mantimento para o pai, o mantimento acaba e eles retornam para o Egito. E quando todos estão reunidos ali, quando a família está reunida, com exceção de Jacó, o texto vai dizer que José não se controlava mais, ao ponto de chorar, de mandar que todos os seus servos saíssem da sua presença, e junto com os seus irmãos que tanto lhe fizeram mal, olhar para eles e dizer assim: não fiquem preocupados, não se culpem, não fiquem fragilizados com a revelação que eu acabei de fazer, porque ele revelou-se, ele falou assim: eu sou José, aqueles que vocês venderam, aqueles que vocês tiraram o privilégio de conviver com o pai, de conviver com o irmão mais novo, de conviver num ambiente familiar. Eu sou José. Mas não fiquem se culpando, não fiquem se martirizando pelo que vocês fizeram, porque o Senhor estava por trás de tudo isso, porque o Senhor tinha um plano excelente, o Senhor tinha um propósito. Ele me mandou à frente de vocês para que eu pudesse salvar muitas vidas. Sabe quem é José? Que eu concluo nessa noite. José é um exemplo dentro do Antigo Testamento de Cristo e do que o Deus Pai faria comigo e com você, com a humanidade. Porque quando Cristo está à destra do seu Pai e ele aceita o chamado de vir a esse mundo como um ser humano para absorver os meus e os seus pecados, ao ponto de ser levado à cruz para morrer a minha morte, para padecer aquilo que eu e você estávamos condenados a fazer, ele não questionou o Pai em nenhum momento, mesmo que em momentos de fragilidade, como ele no Getsemane, porque viver como alguém excelente, ou viver de forma excelente, como eu disse a você no início, não nos livra de dias de angústias, de decepções, de frustrações, de questionamentos com a gente mesmo, de por que estamos passando por isso. Mas quando Jesus se viu naquela situação desesperadora, ao ponto de olhar para o seu Pai e dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice.
ele é tão tomado pela presença do Espírito Santo, entendendo: Pai, mas seja feita a tua vontade, porque o Senhor me mandou na frente para salvar uma porção de vidas que vão se reunir dia 24 de julho, lá na Rua Eponina, na Comunidade da Graça, para celebrar o meu nome e para, através da forma excelente que eles escolherão viver a partir de hoje, honrar o teu nome e abençoar todas as pessoas da terra.